Imagine que você está surfando uma onda perfeita e de repente ela congela. Bem, com certeza parece assustador, mas não poderia acontecer na vida real, certo? Errado. Você pode ver ondas congeladas alucinantes na Antártida. Tais ondas ocorrem quando o gelo é comprimido e a pressão cada vez maior espreme as bolhas de ar. Quanto à bela cor azul, é o resultado do derretimento e recongelamento. Quando o verão começa, um rio de aparência comum na Colômbia se transforma em um arco-íris líquido. Caño Cristales, também conhecido como o rio mais bonito do mundo, brilha em 5 cores: vermelho, preto, verde, azul e amarelo. Só fica assim durante 6 meses do ano, porque a planta aquática que lhe dá os tons vibrantes precisa do nível de água e da quantidade de sol certos para fazer a sua mágica. A Austrália abriga uma cachoeira horizontal única na costa da região de Kimberley. Na verdade, é apenas um fluxo de maré rápido, movendo-se através de 2 rochas estreitas e alinhadas. As marés podem subir 9 metros. As quedas revertem sempre que a maré muda. Nesse mesmo país está a maior rocha do mundo. É tão grande que parece até uma grande colina. Tem uma circunferência de 25 quilômetros e 351 metros de altura. As bordas estão erodidas desde que a rocha existe. Esses edifícios de tijolos de barro têm 7 andares e foram construídos com solo fértil, feno e água que foram transformados em tijolos e deixados para assar ao sol por dias. Os andares térreos eram usados para manter gado e grãos, e os níveis superiores eram lugares para socializar e garantir uma boa vista. Antelope Canyon, no Arizona, também conhecido como o lugar onde a água corre através da rocha, tem 2 seções de canyons com fendas. Ao longo dos anos, a água que atravessa o arenito criou uma formação pitoresca única. Se você já pisou no solo árido do deserto do Namibe, na Namíbia, prepare-se para uma imagem assustadora. Você verá inúmeras manchas circulares entre 1,80 m e 15 metros de diâmetro. Organizados em um padrão semelhante a um favo de mel, eles se estendem por 2.400 quilômetros em direção ao horizonte. Essas manchas também são conhecidas como círculos de fadas, e você pode se decepcionar com a explicação desse mistério. Ninguém sabe ao certo a origem desses círculos, embora existam inúmeras teorias, desde radioatividade do solo até a atividade de cupins de areia. O Monte Haleakala, no Havaí, é um dos lugares mais tranquilos do mundo. Gerentes de parques nacionais quase não conseguiram encontrar som para medir aqui. O nome do lugar em havaiano significa Casa do Sol. Ele se formou graças a um vulcão que ficou ativo por 1 milhão de anos. Os fluxos de lava se acumularam ao longo dos anos e se transformaram em uma montanha. Tem seu próprio clima, que é impossível prever. Leva quase uma semana de navio da África do Sul para viajar para o assentamento mais isolado do mundo, Edimburgo dos 7 Mares. Você precisaria de uma permissão especial do governo para visitar o local como turista. Cerca de 300 moradores se tratam como família, cultivam sua própria comida e mantêm sua ilha impecavelmente limpa. Daintree Rainforest, na Austrália, é a floresta tropical mais antiga do mundo. Existe há mais de 100 milhões de anos. Daintree é o lar de algumas espécies animais únicas, 12 mil tipos diferentes de insetos e cerca de metade da população de sapos, borboletas e morcegos da Austrália. A floresta tropical também tem cerca de 3 mil tipos de espécies de plantas. As rochas que viajam são chamadas de pedras deslizantes porque parecem se mover pelo leito seco do lago Racetrack Playa, ou em português, Planície dos Rastros, no Parque Nacional Vale da Morte, Califórnia. À medida que as rochas se movem, deixam para trás uma trilha assustadora que costuma confundir os cientistas. Afinal, alguns dos pedregulhos pesam mais de 300 quilos. Além disso, algumas das trilhas são curvas, enquanto outras são em sua maioria retas, com curvas inesperadas para a direita ou para a esquerda. De repente, em 2006, os especialistas da NASA desvendaram o mistério. Acontece que durante o inverno, o lago se enche de água, cobrindo as rochas no fundo com gelo. E como o gelo é bastante flutuante, os movimentos subaquáticos e os ventos fazem as pedras se moverem pelo leito do lago. Em seu caminho, eles deixam rastros bizarros, vistos apenas quando a água evapora no verão. O Lago Maracaibo, na Venezuela, é frequentemente chamado de capital mundial do raio. As tempestades acontecem aqui 300 dias por ano, com um pico em setembro. Às vezes, há até 200 flashes em 1 minuto. Isso acontece porque o ar frio vindo dos Andes se encontra com o ar quente do Mar do Caribe e gera eletricidade.
Alguns lugares na Terra têm menos gravidade do que outros. A Baía de Hudson, no Canadá, por exemplo, costumava ser coberta por uma geleira super espessa e pesada durante a última era glacial. O gelo havia empurrado toneladas de massa rochosa para fora quando começou a derreter. Quanto menor a massa de um objeto, menos gravidade ela tem. Levará mais 5.000 anos para a Terra voltar à sua forma original neste local. Até lá, você sempre pesará menos aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. O Lago das Cinco Flores, no Vale de Usaigou, na China, muda sua cor de amarelo âmbar para verde esmeralda, jade escuro, turquesa claro e às vezes coral. Nunca congela graças às fontes termais subaquáticas e nunca derrete ou seca, ao contrário de outros lagos vizinhos. Os moradores acreditam que é feito de pedaços de um espelho que caíram do céu. O vale circundante tem algumas formas de relevo, kárstico, cônico, estreito, cachoeiras espetaculares, cerca de 140 espécies de pássaros e o panda gigante, juntamente com outras espécies de plantas e animais ameaçados de extinção. O Cabo Denison, na Baía de Commonwealth, na Antártida, é o lugar mais ventoso do planeta. Tem ventos descendentes incomuns. Eles se formam devido ao formato de cúpula do continente e do clima sempre frio. Esses ventos são tão rápidos e fortes que estragam os instrumentos de medição e os mastros aos quais estão presos. A velocidade recorde até agora foi de 321 km por hora. O deserto do Saara, que ocupa 10% do continente africano, é extremamente quente e seco. É por isso que é um dos lugares com o céu mais limpo. Quase nunca há uma nuvem. Isso, além do afastamento de qualquer civilização, o torna um dos melhores pontos para observar as estrelas. Na Dinamarca, as pessoas experimentam efeitos do tipo apagão com bastante regularidade. Olha só que estranho, mas fica ainda mais bizarro quando você descobre que os pássaros são a causa desse fenômeno incomum. Toda primavera e outono, milhões de estorninhos migram da Suécia, Finlândia e Noruega para a Grã-Bretanha, Bélgica e França. A Dinamarca é o lugar de sorte onde você pode observar Sortsol, o nome dinamarquês para sol escuro. Essas aves viajam em grandes bandos, o que facilita a troca de informações e o aquecimento. Antes de os pássaros pousarem, eles realizam movimentos que parecem dança, mas na verdade estão fazendo formações diferentes na tentativa de espantar os predadores. E embora os pássaros voem em padrões altamente sincronizados, as pessoas pensam que o enorme bando muda de forma caoticamente. O sol escuro dura apenas 20 minutos durante o pôr do sol, e você precisa ser rápido ou sortudo para ver esse fenômeno. O segredo da cor de chiclete da Pink Sand Beach, a praia rosa das Bahamas em Barbuda, são os corais esmagados e minúsculos organismos unicelulares vermelhos que vivem abaixo delas. Você pode ver aquele famoso tom quando as ondas estão fortes o suficiente para lavar a terra misturada. O segredo da limpeza impecável deste lugar é que ele não possui instalações públicas e é menos movimentado do que outras ilhas do Caribe. Levou milhares de anos para Pequenine Ponds, na Austrália, se formar. Todo esse tempo, a água doce subterrânea estava se movendo lentamente para a superfície através do calcário. Formava uma grande caverna subaquática com paredes de calcário branco. Você precisaria de uma permissão especial para mergulhar aqui, e saiba que vale a pena. A cachoeira Baatara Gorge tem 3 pontes naturais para qualquer um atravessar, tirar fotos incríveis e até fazer piqueniques. A cachoeira é resultado da erosão do calcário que vem acontecendo há milhões de anos, mesmo que pareça que alguém fez um buraco bem no meio. Está localizada na vila de Tanorin, que fica a apenas 2 horas da capital Beirute. Uma vila no estado de Meghalaya, na Índia, é conhecida como a mais úmida do planeta, de acordo com o Guinness World Records. A precipitação média anual por lá é de cerca de 11.900 milímetros. É o resultado de ventos quentes e úmidos de monção vindos da Baía de Bengala, trazendo nuvens cheias de chuva. Deságua em rios e cachoeiras e nunca para. Os moradores que trabalham nos campos sempre usam capas tipo cesto para se protegerem de alguma forma. A vila de Leknes, com uma população de cerca de 3.500 habitantes, está localizada na Noruega, acima do Círculo Polar Ártico. Tem um clima excepcionalmente quente em comparação com outros lugares na mesma latitude. Em janeiro, a média mínima é de 0 graus Celsius e raramente cai abaixo de 1 grau negativo. A temperatura média de julho é de 11 graus Celsius, o que é bastante normal para muitos lugares na Europa.